O aumento do número de viagens aéreas, o abrandamento dos mercados externos e interno e o crescimento anormal das reservas nos operadores turísticos para o próximo verão são os paradoxos que tentarei explicar no Turismo em Destaque de hoje. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. A divulgação, na semana passada, dos resultados respeitantes ao mês de janeiro, quer por parte da Associação Internacional das Transportadoras Aéreas, a IATA, quer por parte do Instituto Nacional de Estatística, motivou que me fossem enviadas muitas perguntas, muitos pedidos de clarificação, justamente para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, perguntas essas e mensagens essas que naturalmente agradeço. Aliás, aproveito a oportunidade para lhe dizer que use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, pois foi esse o propósito com que ele foi criado, para colocar as suas perguntas, para sugerir temas a abordar. Para mim, a sua participação é da maior importância e, claro está, extremamente bem-vinda. Vejamos então o porquê das dúvidas que me foram colocadas, começando desde já por contextualizar, ainda que de forma sintética, aquilo que verdadeiramente está em causa. De acordo com os resultados que foram divulgados pela Associação das Transportadoras Aéreas, pela IATA, referentes a janeiro, em termos mundiais, as viagens aéreas aumentaram 16,6% comparativamente com o ano passado, enquanto que a oferta apenas subiu 14,1%, o que originou uma taxa de ocupação superior em 1,7 pontos percentuais. Se quisermos decompor este valor, verificamos que houve um crescimento das viagens aéreas internacionais de 20,8% e um crescimento das viagens aéreas domésticas de 10,4%. Ora, as principais razões para estes resultados derivam, por um lado, do crescimento estrondoso que se verificou na região da Ásia-Pacífico, foram mais 45,4%, em muito devido ao facto da China, há um ano, estar ainda com sérias limitações às deslocações em razão da pandemia e este ano já não as ter, acontecendo um pouco o fenómeno que se passou na maior parte dos destinos turísticos do mundo em 2023, e nomeadamente nós sentimos-lo aqui em Portugal, que se compararmos esse ano com o ano 2022, nomeadamente com os meses de janeiro e fevereiro em que ainda estivemos em confinamento, verificamos que há um grande aumento em 2023 e foi isto que sucedeu este ano na região da Ásia-Pacífico e mais em concreto na China. Mas também não foi só a China nem a Ásia-Pacífico que cresceram. As demais regiões de todo o mundo também continuaram a aumentar em termos de viagens aéreas. A África foram mais 18,5%, a América Latina mais 17,9%, o Médio Oriente mais 16,2%, a América do Norte mais 12,3% e a Europa mais 10,8%. Por outro lado, também a instabilidade da situação internacional, maiormente das duas guerras que mais nos preocupam, a da Ucrânia e a de Gaza. A evolução das economias, ou se quisermos, da economia global e a consequente perda do poder de compra. E também as incertezas resultantes deste ano ser o ano de todas as eleições, aparentemente indiciam não estar a afetar o consumo turístico, ou se quisermos, o ato de viajar. Vejamos então agora aquilo que podemos ler dos resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e referentes ao alojamento turístico no nosso país no mês de janeiro. Nesse mês recebemos 1,5 milhão de hóspedes que totalizaram 3,5 milhões de dormidas, ou seja, em termos dos hóspedes, mais 1,8% na comparação homóloga, só que em dezembro esse aumento tinha sido de 10,9% e relativamente às dormidas temos uma descida ligeira de 0,1%, embora em dezembro tenhamos tido um crescimento das mesmas de 8,3%. Decompondo também estes números, verificamos que os mercados externos aumentaram em janeiro 1,2%, só que em dezembro tinham crescido 7,5%. E o mercado interno, ou se quisermos, os residentes, decresceram 2,5%, quando em dezembro tinham aumentado 9,6%. Ora, daqui resultam sinais claros de abrandamento, comprovados pelas quebras nas estadas médias, quer de residentes, quer de não residentes, respectivamente de 3,1% e de 1,6%. Explicitado que está o tal cenário que eu comecei por me referir, é fácil entender-se as razões das perguntas e das mensagens que, entretanto, me chegaram. É que, aparentemente, estamos perante
um paradoxo. Ou seja, as viagens de avião estão a subir, enquanto que os mercados externos dão sinais de abrandamento. E, para além disso, os resultados do mercado interno também não são animadores, já que também eles indiciam uma queda. Daí que seja plenamente legítima a interrogação, afinal, como é que se consegue ou como é que se pode explicar aquilo que está a acontecer? E a resposta, quanto a mim, pode ser obtida através de uma leitura mais fina, mais atenta de todos estes dados, que vêm corroborar, aliás, aquilo que aqui tinha perspectivado logo no primeiro episódio deste ano do Turismo em Destaque, quando então tive a oportunidade de projetar o ano turístico de 2024, ou seja, que à escala planetária, à escala global, as pessoas iriam continuar a viajar, só que o iriam fazer durante menos dias, de modo a compensarem tanto o aumento dos preços dos produtos e serviços turísticos, como também a perda de poder de compra que têm vindo a sentir maiormente nos últimos 2 anos devido à crise inflacionista. Não é por isso estranhar que o meio de deslocação por excelência, que é o avião, veja a procura pelo seu produto aumentar, enquanto que o alojamento vê os turistas estrangeiros ficarem menos noites, apesar de virem em maior número até nós. Já naquilo que tem a ver com os residentes, isto é, com o mercado nacional, aqui a questão da perda do poder de compra nota-se muito mais através de uma mais clara diminuição do consumo turístico, já que as famílias e as pessoas naturalmente têm outras prioridades, como seja a habitação, a educação, a alimentação, o vestuário e os transportes, o que faz com que o lazer acabe por ficar para uma espécie de segundo plano. Para terminar, eu creio que vale a pena tirarmos 4 conclusões de tudo isto. A primeira é que não há razões para ficarmos deprimidos ou assustados, pois, a nível externo, as pessoas continuam a viajar. Estão a fazer viagens mais curtas. A segunda é que isto vai exigir o maior esforço de toda a comunidade turística, pois precisamos de mais turistas para compensar a diminuição do seu tempo médio de permanência, isto é, se quisermos manter o mesmo nível de receitas. A terceira conclusão é que o mercado interno está a ser muito penalizado na sua capacidade aquisitiva. E, aliás, a notícia também ela da semana passada por parte do Banco Central Europeu, que só irá diminuir as taxas de juros a partir do mês de junho, vai, obviamente, ainda desanimar mais os consumidores, uma vez que, no nosso caso, somos um país onde o crédito à habitação ainda é o principal meio dos portugueses terem casa. E, finalmente, uma quarta e última conclusão é que este exemplo ilustra na perfeição o comportamento diverso que os diferentes setores que integram a constelação turística podem ter, no caso a aviação, ou se quisermos mais em concreto, o transporte aéreo a subir, enquanto que o alojamento está a ser penalizado. E, se aqui tivéssemos em conta outros, como é o caso do setor da restauração, aí ainda veríamos que as perdas seriam maiores. Para rematar numa frase, está a verificar-se algo para o qual eu já tinha alertado. É que o ano turístico de 2024 vai ter um primeiro semestre muito complexo, para não dizer mesmo difícil, sendo que para o segundo as expectativas são melhores se, e sublinho aqui o se, o controle da inflação se mantiver e com isso as taxas de juro baixarem, ainda forem a tempo desse efeito se puder sentir no bolso dos consumidores, particularmente dos portugueses. Esta questão do aumento das reservas dos operadores turísticos é também um outro género de pergunta que me tem vindo a ser colocada com muita frequência, particularmente nesta última semana, ou seja, no período após a realização da Bolsa de Turismo de Lisboa. E aparentemente temos aqui mais um, ou se quisermos um novo paradoxo, que ganha natural ênfase se atendermos quer aos números que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, quer às explicações que dei na resposta à primeira pergunta, pois é legítimo que surja a interrogação, então, se o mercado interno está com menos poder de compra, como é que os operadores turísticos que estão presentes em Portugal dizem que estão a vender mais? E alguns até já anunciaram partidas completamente esgotadas. Afinal, de onde é que vêm todas estas reservas, seja cá para dentro, seja lá para fora, isto é, para o estrangeiro? Eu, mais uma vez, creio que uma correta interpretação e observação do mercado nos dá a resposta. E aqui há 4 pontos que eu considero muito importantes para podermos compreender
este fenómeno. O primeiro tem a ver com algo que aqui mencionei no episódio da semana passada, é que a esmagadora maioria dos consumidores está a regressar aos hábitos imediatamente anteriores à pandemia, ou seja, percebeu que comprar, ou se quisermos mesmo reservar mais cedo, tem vantagens, pois entre outros benefícios garante a tranquilidade de saber com antecipação se a viagem se vai ou não realizar, constatar que os preços de última hora afinal não são assim tão diferentes das promoções de lançamento, que o sinal que é pedido para garantir a reserva tem um valor quase que simbólico e, portanto, se houver uma grande promoção, mesmo que ele se perca, a vantagem da promoção acabará por compensar essa perda largamente e, não menos importante, que reservar com antecedência é uma excelente forma de garantir, ou se quisermos, de bloquear o preço e assim ficar a coberto de quaisquer aumentos que, entretanto, se possam vir a verificar. O segundo ponto que aqui queria destacar é que quem não foi ou foi menos afetado no seu poder de compra, ou melhor, quem ainda tem capacidade económica para viajar, na grande maioria dos casos, está entre aqueles que já reservaram com antecedência devido às razões que explicitei no ponto anterior. Por isso, o que é natural é que em 2024 aconteça um fenómeno em tudo semelhante àquilo que se verificou no ano passado, isto é, o grosso das reservas serem feitas até à Páscoa, a que seguirá um período de maior acalmia, que será só apenas perturbado mais em cima da hora, já que só nessa altura é que aqueles que ficam a aguardar por os maiores descontos, ou os que só nesse momento conseguem ter condições profissionais, económicas ou de qualquer outra natureza para saberem se conseguem ou não ir de férias. O terceiro ponto é para dizer que também há pessoas, sobretudo aquelas que têm créditos bancários, maiormente crédito à habitação, que estão à espera do alívio nas prestações para saberem se terão ou não disponibilidades financeiras para irem de férias, e aquilo que se perspectivava era que só lá para abril, maio, é que as taxas de juros iriam baixar, o que motivaria que esse efeito só começasse a ser sentido a partir de junho e, portanto, só aí nessa altura é que essa procura se acabaria por manifestar. Ora, a notícia que o Banco Central Europeu prevê baixar só os juros a partir do mês de junho pode, neste caso, vir a ser um golpe. Contudo, eu acredito que o mesmo será mais duro para os operadores turísticos, isto é, para o lado da oferta, do que propriamente para o lado da procura. E porquê é que eu digo isto? E isso a explicação leva-me ao quarto e último ponto que aqui queria destacar. É que este é um ano de Campeonato Europeu de Futebol, de Jogos Olímpicos e, portanto, de acontecimentos que, de alguma forma, condicionam as férias. E muitos haverá que veem nisto uma oportunidade para manter a família distraída, para manter a família entretida e assim aguardarem pelo alívio da descida das taxas de juros e aproveitarem o final do verão, o início do outono ou até mesmo o período do Natal e do fim do ano para então reservarem as suas férias, beneficiando de preços mais em conta do que aqueles que se verificam na época alta e também, claro está, por outro lado, com outro tipo já de desafogo financeiro. Aliás, esta é uma tendência que se tem vindo a cimentar nestes últimos anos, sobretudo nas famílias que não têm ou que já não têm os filhos com elas. Daqui se conclui a importância que tem o estar-se muito atento às alterações comportamentais de consumo e também às novas tendências que os consumidores vão abraçando, que no caso vertente justificam as muitas reservas sentidas pelos operadores turísticos e, eventualmente, até novas oportunidades a explorar fora da época habitual de férias. Como habitual, vemo-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.